Convido agora o representante, o coordenador, Herbert Ferreira, que vai fazer a apresentação dele sobre os trabalhos do GT1, Segurança de Processo. Bom dia, Herbert. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Me ouvem? Sim, tudo ótimo. E estão vendo a tela? Sim, estamos sim. Ó, então deu tudo certo, hein? Bom dia a todos. Manhã muito boa, muito feliz aqui de poder participar desse seminário interno, né, de ESG com o IBRAM. Meu nome é Herbert Ferreira, falo aqui de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Né? Temos conosco aí os outros representantes do grupo que vão poder compartilhar o material, um pouco do nosso ensinamento que a gente está tendo com relação a esse tema, que é a segurança de processo para mineração. Então, vamos fazer o primeiro trabalho de hoje, tá? Estou vendo que o Ricardo Oliveira está com a mão levantada. Eu não sei, Paulo, se você que vai fazer o gerenciamento disso. Bom, fica a critério de vocês, posso fazer. Eu sugiro que vocês apresentem e guarde tempo para responder perguntas no final e eu vou mediando aqui para você, tá bom? Obrigado, Paulo. A gente deixou sim um tempo no final para falar e fazer essas interações com o time, tá bom? Obrigado a todos aí. Vamos passar rapidamente aqui uns pontos da nossa agenda. Bom, vamos falar aqui a visão geral, né? Um pouco do que o grupo vem fazendo, o grupo de segurança de processo, trazer os nossos compromissos, as metas e ações. Grande parte do nosso tempo a gente vai dedicar aqui ao KPI de segurança de processo, uma apresentação que vai ser realizada pela Juliana Mello, que está com a gente aqui também, e esse tempo, né, os 10 minutos finais, deixando aí para perguntas e respostas, tá bom? Bom, vamos lá. Então, de uma visão geral, tá, gente, com relação ao que o grupo vem desenvolvendo, eu trouxe um pouco da linha do tempo, para mostrar o que esse grupo de segurança de processo vem interagindo aí com o IBRAM e com as outras empresas, instituições. Então, no começo, né, lembrar do Fórum do IBRAM, que foi formado o primeiro grupo, e nesse grupo ele falava de segurança operacional, não era segurança de processo, foi em agosto de 19, e esse grupo foi fomentado, né, e depois da publicação da carta compromisso, colocando os compromissos para a segurança operacional. Em março de 20, esse grupo teve uma nova formulação, então eu passei a ser o coordenador em março de 20, e a gente vem buscando entender o que era segurança de processo, o que era segurança operacional para o setor da mineração. E em junho de 20, a gente propôs, né, ao IBRAM e as estruturas que a gente mudasse, né, o escopo para a segurança de processo. Então havia uma confusão de definição, e isso é um pouco do que a gente passa aqui com relação à segurança de processo, né, por ser uma área nova que está em desenvolvimento na mineração. Então, nós tivemos essa mudança no escopo para a segurança de processo. Tem uma figura ao lado, né, que mostra um pouco que a segurança do processo, ela é parte integrante da segurança operacional, e dentro da segurança operacional também estão contidas, né, a continuidade operacional e a saúde e segurança que a gente conhece, a segurança ocupacional. Tá? Bom, com esse grupo formado, com essa estrutura nova de segurança de processo estabelecida, a gente passou a ter a proposta de um novo compromisso, né, baseado no que a gente tinha como fonte do CCPS, que é a segurança de processo, essa estruturação. Então, dentro desse conceito que eu trago hoje para a nossa fala aqui, né, além dessa disciplina para gerenciar sistemas integrantes de segurança de processo, acho que o ponto importante que faz a conexão com o SD são os eventos, né, os incidentes de processo e como eles podem impactar dentro da sociedade, do meio ambiente onde a gente trabalha, tá? Então, esse impacto é sempre importante, a gente está sempre avaliando e trazendo isso como uma pauta para as nossas discussões. Então, foi feita essa nova proposta de compromisso em setembro de 20, e em março, né, a aprovação, né, do novo compromisso e um fomento muito grande do grupo de segurança de processo, a gente apelida aqui de CEPRO, né, até trouxe a questão do apelido de CEPRO que a gente usa no nosso dia a dia, mas acho que o importante foi, a partir de março desse ano, o fomento, e isso foi apresentado pela Falcone no começo, né, quanto a gente incrementou não só de participantes, mas também de participação de pessoas no grupo, tendo essa interação com as demais empresas. Antes a gente estava ali com 3 empresas, né, 4, a gente tem um número muito grande agora, um número maior, né, de empresas, mas é importante relatar e ressaltar que é sempre importante trazer a discussão, tá, e a
continuidade e disciplina de participar das nossas pautas. Bom, aí só um conceito, acho que é bem bacana a gente comentar, a relação de segurança de processo para acidente ocupacional, né, com relação à gravidade e frequência. A gente vê muito a questão de acidentes ocupacionais na frequência, quando comparado com acidente de processo, não são raros, mas nós temos uma quantidade grande de acidentes de processo, no Brasil principalmente, e quando eles ocorrem, a gravidade dele é muito alta. Bom, então esse é uma visão geral do nosso grupo da segurança de processo, tá? E o grupo em si, né, a formação dele. Então, eu já tinha me apresentado como coordenador, Herbert Ferreira, né? O co-coordenador que trabalha junto comigo e me ajuda bastante é o Eduardo Francisco, o suporte do IBRAM, a Cláudia Peregneri e a Patrícia, e o suporte da Falcone com o Gustavo Afonso. Bom, e quais são os nossos compromissos firmados, né? Então, nós dividimos em 3 compromissos, e aí, utilizando as mentalidades ágeis de trabalho, né? Dividimos em 3 squads, cada squad tem uma liderança, então tem o Eduardo Francisco da Vale, o Eduardo Barbosa, da Uzi Minas, e a Juliana Melo, da Vale também, que fazem parte dessa liderança dos squads, e cada um dentro do seu tema, a gente vai apresentar no detalhe cada compromisso desse, e a interação dele com o ISD, tá? Então, vou passar rapidamente pelos compromissos, eles lideram esses grupos com as ações e o acompanhamento. Então, o primeiro compromisso, que é elaborar um guia técnico, definindo diretrizes e boas práticas, visando implementar uma jornada de segurança de processo para mineração. O segundo compromisso, criar um núcleo de excelência em segurança de processo do setor mineral no IBRAM, para compartilhar e desenvolver boas práticas. E o terceiro compromisso, que é criar o relatório anual interno sobre segurança de processo através de fóruns específicos entre empresas do setor mineral. A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada compromisso desse, e aí eu peço a cada líder do squad para apresentar o seu compromisso. Obrigado. Eduardo está com a gente? Eduardo Francisco. Eu não estou ouvindo, não sei se vocês ouvem. Senão eu vou passar rapidamente aqui. Não estamos ouvindo, não. Bacana, Eduardo Barbosa, obrigado. Então, eu vou apresentar, tá, com relação ao compromisso número 1. Acho que um ponto importante do nosso trabalho, gente, diferente um pouco dos demais grupos, né, a correlação das metas, né, os indicadores. Esse é um grupo que ele está trabalhando sobre estruturação. Ainda a gente não tem meta definida de redução de acidentes, né, número de acidentes de processo, por exemplo, né. Esse seria um exemplo de meta. A gente tem metas de estruturação do trabalho, tá? E aí, para a relação desse compromisso primeiro, né, a meta do setor é elaborar um guia técnico, né, definindo diretrizes e boas práticas visando implementar uma jornada de segurança de processo para mineração. Então, isso a gente já mostrou, isso a gente já vem falando, tá? Claro, sempre buscar a meta zero para esse tipo de incidente, né, e como ganho adicional, melhorar a produtividade, a qualidade das nossas operações, tá? Bom, vou passar para o Squad 2, aí, Eduardo Barbosa, você pode falar para a gente? Bom, só rapidamente, só lembrar aqui as ações que a gente tem definidas, né? Temos as ações definidas aqui até 2022. Lembrar que cada squad ele trabalha em uma linha, né? Uma linha de produção praticamente. Então, o primeiro squad ele tem entregas para o Squad 2, que tem entregas para o Squad 3, e isso tem uma cronologia de entregas e de prazo. Então, vocês vão observar aqui que as atividades, né, as ações do grupo 2, do grupo 1, elas têm vencimentos em 2022, tem algumas ações em paralelo do Squad 2, em consequência também do grupo 3, mas a terminação dos trabalhos, né, a terminação dessas entregas, elas acontecem do Squad 1 antes, tá? Então, é escrever quais são as nossas atividades, né? E aí, fazendo a analogia com a meta, a gente tem escrever um draft de um modelo de segurança de processo conectado à mineração, escrever esse draft de conteúdo técnico de cada um dos pilares definidos, submeter esse draft, esse guia, né, o modelo com os pilares para as empresas associadas para comentários e consolidar esses comentários e elaborar o documento final a ser encaminhado para a diretoria do IBRAM para a devida aprovação. Isso tudo com os prazos colocados à frente.
Obrigado, eu vou passar para o Barbosa agora. Barbosa, fica à vontade. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e estar participando desse trabalho. Sem dúvida nenhuma, é um marco importante para a mineração. Aqui, né, o núcleo de excelência, ele visa fazer esse link que o Herbert falou, e a ideia principal é usar a estrutura do IBRAM para criar um ambiente que seja propício para conter todo esse conhecimento, ajudando as empresas a poder desenvolver internamente o seu processo. Então, esse material que vai ser preparado pelo Grupo 1, ele vai ser o primeiro e mais importante material disponibilizado no Núcleo de Excelência. Mas o Núcleo de Excelência, né, ele tem mais do que isso como objetivo. Passa o slide, por favor. Então, a gente está definindo essa estrutura, né, a gente finaliza agora, no final de dezembro, a estrutura. Então, o IBRAM está criando todo esse ambiente virtual, onde toda a informação será centralizada, né? A gente está elencando temas que esse Centro de Excelência vai desenvolver e a gente precisa que o documento preparado pelo Grupo 1 esteja avançado para que a gente faça esse link. Nós vamos definir uma agenda de trabalho onde a gente vai ter esses pilares com grupos focais, com temas elencados e troca de boas práticas. Então, a ideia do Núcleo de Excelência é que as empresas encontrem ali um ambiente realmente propício para o desenvolvimento. Vamos gerar fóruns de discussão e conhecimento desses pilares, promovendo, né, aquelas empresas que estão mais avançadas em cada tema, contribuindo com aquelas que ainda precisam desenvolver, e definir um critério para o prêmio de excelência e troca de boas práticas, trazendo assim um incentivo às empresas para que elas possam participar e realmente contribuir. Então, no mesmo modelo que a gente tem hoje o prêmio de excelência na parte ocupacional, nós vamos adaptar esse prêmio para que a gente tenha também isso com foco em segurança de processo. Então, fazendo esse link, né, o que o pessoal do Grupo 3 vai fazer, também vai vir para esse ambiente e vai ser aqui o local que a gente vai não só trocar o que a gente já tem, mas desenvolver, criar projetos que podem virar livros, com parcerias como a do CCPS. Então, todo esse arcabouço de conhecimento, a ideia é que ele fique concentrado aqui dentro desse núcleo de excelência. Obrigado, Eduardo Barbosa. Agora a gente vai passar para o Squad 3, e quem vai apresentar para a gente é o Adriano Danex. Adriano, fica à vontade, pode apresentar para a gente. Pessoal, bom dia. Eu sou Adriano Soares da Nexa. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, o Herbert já comentou um pouco sobre o primeiro compromisso, o Eduardo já reforçou o segundo compromisso que a gente vem trabalhando, né, com o tema segurança de processos. E eu queria falar aqui sobre o terceiro compromisso, que é criar um relatório anual sobre segurança de processos. Bom, eu faço parte do Squad 3. Esse Squad ele é liderado pela Juliana Mello. Juliana, daqui a pouco, vai trazer um case para compartilhar com a gente a experiência dela com relação a indicadores. Mas eu queria comentar aqui de que esse relatório anual ele também se conecta com os compromissos anteriores, dentro, né, do tema segurança de processos, que é exatamente criar um relatório anual sobre segurança de processos através aí de um fórum específico. Então, como meta, a gente tem como meta, a partir de 2024, estamos falando aí do último trimestre de 2024, conseguir publicar um relatório interno sobre segurança de processos, onde a gente possa dar visibilidade sobre os principais avanços do setor mineral em geral para a questão de segurança de processos. É interessante tudo isso porque o tema é um tema muito novo, a gente tem aprendido muito nesses mais de um ano aí quase aí, né, de discussão. A gente entende que a mineração como um todo precisa avançar, né, em segurança de processos, e a ideia desse relatório anual é exatamente conectar com a nossa responsabilidade social, conectar com a estratégia ESG do IBRAM, para demonstrar a transparência do setor, para comunicar os avanços relacionados à segurança de processos, para criar o engajamento das empresas do setor mineral e para dar a visibilidade necessária que o tema precisa. A gente acredita que, com isso, a gente pode também receber retroalimentações, se a gente está no caminho certo, se a gente não está no caminho certo,
melhorar ainda mais aí o trabalho que já vem sendo realizado com relação à segurança de processos. Então, no próximo slide, a gente vê aí as principais ações. A gente tem, pode passar aí, a gente tem nos principais anos, nos primeiros anos, desculpa, ações bem estruturantes. Então, a gente precisa estabelecer alguns critérios para enquadramento de acidentes, incidentes, desvios de segurança de processos para o setor mineral. Tudo que a gente tem buscado de benchmarking, o Eduardo já comentou aí, por exemplo, sobre o CCPS, está voltado para a indústria química e petroquímica, então a gente precisa fazer a adequação dessa linguagem, dos critérios, dos termos do setor mineral. Então, as ações estão aí nos primeiros anos exatamente para a definição dos critérios, para a definição de fluxos, como é que a gente faz o enquadramento dos famosos indicadores Tier 1, Tier 2, Tier 3 para o setor mineral, e como é que a gente estrutura, né, sistemas informatizados para coleta de dados. Então, tem todo um trabalho estruturante para ser realizado nos primeiros meses, exatamente para os primeiros anos, exatamente para poder adequar os conceitos e consolidar os conceitos do setor mineral. E aí sim, já no próximo slide, a gente tem as ações, né, em que a gente trabalha para poder consolidar esse resultado, identificar os principais indicadores, amadurecer esses resultados, até a criação da ativação interna do modelo de relatório, para fazer a primeira publicação do relatório de segurança de processos no final de 2024. Então, em linhas gerais, né, é isso que a gente vem trabalhando dentro dos quais 3, alinhado aí com o compromisso de dar visibilidade sobre os avanços de segurança de processos do setor mineral. Obrigado, Adriano. Obrigado, Eduardo, pela apresentação aí dos squads. Agora a gente vai chamar a Juliana Melo, que vai apresentar para a gente um trabalho que está sendo desenvolvido com relação a indicadores de segurança de processo na empresa Vale. Esse é um trabalho que já conecta, né, com o trabalho de segurança de processo para a mineração. Então, ela vai apresentar para a gente esse case, né, de desenvolvimento de segurança de processo. Juliana, nos ouve? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos te ouvindo. Que bom, obrigada aí, Everton, pela palavra, obrigada a todos aí pela presença, Adriano também, que fez aí a apresentação do nosso trabalho, né, do Grupo 3, e todo o trabalho dos squads que se integram nesse objetivo maior, que é vencer essa barreira, esse conhecimento, né, de segurança de processos nas operações, que é um processo novo para a mineração, né, muito já praticado nas outras indústrias de outros segmentos, mas é importante também que a gente traga esse conceito para a gente, né? Então, para as nossas operações, especificamente para a Vale, né, faço parte aí do corpo da Vale, e a gente está desenvolvendo um conceitual para introduzir esse conceito dentro esse material dentro da nossa realidade, né? Então, esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo colega Bruno Esperandi, da Vale. Pode passar, por favor. E todo esse trabalho, toda essa introdução que o Herbert fez, né, que o Eduardo Barbosa e o Adriano colocaram, né, é importante a gente entender que isso vem de uma referência internacional conhecida como o CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety. O CCPS é uma referência no tema, né, e como eu coloquei, são diversas indústrias que já aplicam esse conceito, né, e um ponto importante da gente destacar é por que identificar esse tipo de ocorrência, né, por que trabalhar identificando eventos de segurança de processo, né. Historicamente, a gente tem na indústria, né, o acompanhamento de indicadores ocupacionais, né, que são as taxas de lesões, né, lesões aos trabalhadores, como o Everett colocou, são acidentes que acontecem com maior frequência, mas às vezes a severidade ela é menor, né? Já os eventos de segurança de processo, a gente está olhando para a segurança das operações, a segurança das instalações, a integridade dessas instalações. Então, a gente antecipa, eventualmente, até mesmo uma lesão ocupacional, dado que a gente está acompanhando e analisando a integridade dessas operações, né? No nível de manutenção, de continuidade operacional. Então, essas referências são importantes para a gente antecipar um pouco esse olhar, né, sobre a segurança das nossas operações. Então, a gente usou 2 referências internacionais, como eu comentei, a gente tem um guia de indicadores proativos e reativos do CCPS, e a gente também usou e usa
normalmente as indústrias aplicam também uma norma americana chamada da API, American Petroleum Institute, que é a API 754, e também fala desses indicadores proativos e reativos para a segurança de processo. Então, a partir desse gatilho, a gente olhou para dentro do sistema de gestão da Vale para poder trazer esse conceito, incorporar esse conceito e somando, né, agregando valor ao nosso sistema de gestão. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem, de pegar algo que não é aplicado na indústria da mineração e trazer esse conceito para a nossa realidade, né? Então, foi o passo que a Vale deu. Então, a Vale tem um sistema de gestão chamado VPS, que é o Vale Production System, composto por 3 pilares fundamentais, que é o pilar técnico, de gestão e de liderança, onde a gente tem aí 17 elementos que a gente cita todo o arcabouço do sistema de gestão, e a gente linkou em 2 principais elementos, que é o de saúde e segurança, meio ambiente e comunidade, e também na solução de problemas e melhoria contínua, como de fato, um sistema de gestão tem que acontecer. Né? Pode passar, por favor? Esse tema também está totalmente ligado à visão e à estratégia da Vale, como um ponto, né, de destaque aqui, a prevenção de acidentes maiores, a prevenção de acidentes catastróficos, onde a gente linka aqui um pilar, né, um ponto principal de amadurecimento da cultura de segurança, né, onde a gente fala de desenvolver um comportamento seguro para todos os empregados, mudando a mentalidade em relação a esse tipo de comportamento, esse tipo de segurança, né, a segurança das operações. A gente também conecta, né, com a segurança e o risco como um pilar fundamental para a excelência operacional, e sem segurança não pode haver produção, né, isso é uma fala constante interna, para que seja trabalhado esse viés, né, onde todo acidente, então, pode ser evitado, né, e estabelecimento de padrões, procedimentos internos, né, e conectando ao nosso sistema de gestão. Pode passar, por favor? A partir desse momento, então, dessas referências internacionais, a gente definiu, elaborou uma definição do que seria os eventos de segurança de processos operacionais para a Vale. Lembrando que processos operacionais é a definição do risco de processos operacionais, né, que a Vale trouxe essa conexão para a política de gestão de risco, e onde a gente fala da liberação não planejada e não controlada de material ou energia perigosa. Já acho que o grande diferencial, a gente está falando também de energia. Tradicionalmente, na indústria, a gente fala do Loss of Primary Containment, que é a perda de contenção primária, mas a gente não tem só produtos armazenados em tancagens, né, ou em vasos de pressão, ou outras situações que possam estar levando a essa perda de contenção de um produto, mas sim de energia. A gente tem uma liberação de energia envolvida, que está abrangendo mais as operações da nossa empresa, trazendo uma visão mais ampliada para a aplicação do conceito. Né? A gente traz, então, material perigoso, são substâncias para causar danos, e a gente está falando de materiais químicos, né, devido a características inflamáveis, tóxicas, corrosivas ou físicas, de condições de temperatura e pressão, que são muito fatores importantes, mas também energia, como eu comentei, como energia química, energia hidráulica, energia mecânica, energia elétrica, e outros que possam estar causando esses eventos que a gente fala de eventos de maior severidade, os major accidents. Pode passar, por favor? Bom, a partir dessa definição, inspirado também no conteúdo do guia do CCPS de indicadores, a gente estabeleceu um fluxo, né, onde os usuários avaliam, por meio dessas perguntas, para poder identificar se este é um evento de segurança de processo ou não. Então, a primeira pergunta é se tem equipamentos ou ativos de produção que foram diretamente desenvolvidos nessa perda. Então, a gente está falando de ativos de operação, né, equipamentos de operação. Então, a gente tem operação de minas, geotecnia, a gente tem a parte de usinas nas nossas operações, a gente tem a parte de transportes, que são totalmente gerenciados pela Vale, né, então faz parte da nossa operação. Né? E respondendo sim, a gente passa para a segunda pergunta, onde a gente questiona exatamente se houve a liberação não planejada e não controlada de material ou energia, ou sob condições ligeiramente diferentes poderiam ter resultado nesse evento, e por meio de mais um sim,
a gente responde, então, se houve a atuação de um controle crítico, né? O termo controle crítico é um termo utilizado pela Vale, né? Onde a gente tem aí, se tem a presença ou ausência, né? A presença desse controle é crucial para prevenir o evento, ou mesmo mitigar essas consequências, né? E ele também é um termo utilizado pelo CNM, né? Quando a gente fala ali de controle crítico. Então, dentro de uma área de abrangência, é a nossa delimitação geográfica, onde a gente entende, né, que está dentro da nossa gestão direta. Esse já era um termo também utilizado pela Vale, né, onde a gente coloca as operações sob responsabilidade da Vale, e também dentro de uma atividade controlada, também, que é um termo direcionado para ter um enquadramento adequado e apropriação adequada desse evento. Então, a partir dessas 3 perguntas respondidas como sim, a gente tem, então, identificado que é um evento de segurança de processos operacionais, lembrando que todo e qualquer evento deve ser identificado, deve ser reportado, deve ser tratado. No entanto, a gente quer aqui dar um diferencial para um evento de segurança de processo, estando alinhado aos conceitos internacionais e dando um direcionamento, né, para a tratativa desse tipo de evento, e aí tendo um trabalho aí de abrangência e evitando aí uma sua recorrência, né? Pode passar, por favor? A gente, então, depois registra esse tipo de ocorrência na pirâmide dos PEIs. Nesses documentos, nessas referências internacionais, a gente conhece como tiers, né? São os tiers 1, 2, 3 e 4, a gente seguiu a mesma linha, só que a gente está falando de P, de process, onde o P1 e o P2 são os eventos os indicadores reativos, que a gente chama, são os eventos com perda. Então, a gente tem o P1 como evento de segurança de processos de maior consequência, e o P2 são eventos de segurança de processos de menores consequências. O P3, ele tem um caráter reativo e proativo, ele está numa nuance, onde a gente tem aí os desafios da camada de proteção e eventos também com perdas, mas que se enquadram numa linha menor do que P1 e P2. E o P4 é a nossa disciplina operacional, é a nossa avaliação de todo o nosso desempenho, a avaliação de indicadores proativos que vão suportar o nosso sistema de gestão voltado à segurança de processos, para evitar, então, que esses eventos maiores aconteçam. Pode passar, por favor? Bom, não só para definir e identificar esses eventos, a gente precisa passar pelo fluxo, mas a gente precisa avaliar a severidade desses eventos, né? Então, um evento oriundo de uma falha, né, de uma segurança do processo operacional, que causou uma fatalidade, ele é enquadrado, ele é um tier 1, ele é, então, um P1, e ele é também, dentro do nosso sistema de gestão, enquadrado como um evento de segurança ocupacional, que a gente chama de N1. Então, o destaque importante aqui é que uma coisa não isola a outra, um conceito não substitui o outro, um conceito soma com o outro, né? A gente está agregando valor, reforçando os olhares sobre a segurança, tá? Da mesma linha, a questão do meio ambiente, né? A gente pode ter uma severidade ambiental oriunda de um evento de segurança de processo, e a gente tem também um incêndio e explosão, né, com custos diretos acima de $100 mil, e alguns desses critérios são exatamente os critérios que são citados nesse documento do CCPS e da API, né, como critérios para a identificação da severidade desse evento. No entanto, que o grande ponto que enriqueceu esse trabalho foi olhar, de fato, para as operações da Vale, né? Então, a gente sabe que Brumadinho foi um grande proporcionador para uma grande mudança, né, de atuação do sistema de gestão prevencionista da Vale, né? Então, além dos critérios já identificados nesses documentos, a gente acrescentou critérios que abarcam as nossas operações, a realidade das nossas operações. Então, vejam que a gente tem, por exemplo, no item 9, a falha global de uma estrutura de contenção de rejeitos. Então, isso já é uma característica específica para as atividades da Vale, para as atividades da mineração, onde a gente demonstra para o sistema de gestão da empresa, para todas as lideranças e para todas as partes interessadas, que isso é um evento de segurança de processos, isso precisa ter um direcionamento, né, de gestão a mais,
de tudo que já existe, lembrando que já contamos com um sistema extremamente robusto, né? Vocês conhecem o sistema de gestão da Vale, é um sistema extremamente robusto, mas a gente está acrescentando informações para subsidiar uma tomada de decisão mais assertiva. Né? Da mesma forma, a gente tem aí a lista de critérios P2, que são os eventos com perda de uma severidade menor. Então, é um escalonamento que a gente traz também, onde a gente tem, além de incêndio e explosão, como foi comentado, a gente tem outro critério também, tanto para P1 quanto P2, a questão de colapso, colisão e tombamento de equipamento fixo ou móvel. Então, a gente também segue um direcionamento para as nossas operações, nós fizemos aí toda uma especificidade para as nossas operações, e também um outro critério específico quando a gente fala, por exemplo, de falha de pilha ou talude, né? Quando a gente tem aí um armazenamento de material, um empilhamento de material numa altura que chega a 45 metros, com toda a característica daquele material, todo um comportamento daquele material que foi projetado para aquilo, porque isso é projetado por meio da base, né, dos eixos X, Y e Z, e todo o monitoramento voltado para isso, toda a questão de controles para a gente manter um empilhamento de forma segura. Então, se há um comportamento inadequado, isso também é registrado e é tratado, e um olhar, então, diferenciado volta para retroalimentar o sistema de gestão, e a gente está sempre num aprimoramento contínuo desses resultados. Pode passar, por favor? A gente tem, então, a linha de P3, como eu coloquei, P3 é um indicador que vai numa nuance de reativo e proativo. Ele tem um caráter reativo a partir do momento que ele pode ser um evento com perda, mas com severidades menores do que P1 e P2, e tem também características que, quando há uma atuação de um controle, quando há uma atuação de salvaguarda, a gente pode estar evitando a materialização desse evento, né? Ou mesmo mitigando e atenuando a sua severidade, e isso vai estar trazendo, então, um sucesso maior no aspecto de prevenção desses tipos de ocorrências. E o P4, como eu comentei, é a base dos nossos indicadores. A gente tem alguns indicadores, né, como a implementação das recomendações dos estudos de risco. A gente tem a questão dos planos de manutenção para esses controles, o andamento e a gestão do plano de manutenção desses controles críticos. A gente vai também estar trabalhando em relação à MOC, a Management of Change, que é a gestão de mudança numa instalação onde a gente sabe que a gestão de mudança deve ser feita analisando os riscos, né, compatibilidade de produtos, compatibilidade de materiais, para que a gente, então, tenha as operações de uma forma segura, né, mantendo aí a continuidade dos nossos trabalhos. Pode passar, por favor? Bom, diante desse trabalho de definição de conceito, né, formalização desses critérios, né, a gente fez um treinamento, né, a gente fez um treinamento aí nos idiomas inglês e português, porque esse conceito já está difundido por toda a Vale, né, aplicado, e a Vale é uma empresa que tem uns sites internacionais, então a gente formalizou todo esse documento, formalizou dentro do nosso procedimento de gestão de eventos, então isso está incorporado dentro do nosso procedimento interno, né, para poder gerenciar um tipo de ocorrência, e também o sistema informatizado, para que a gente tenha rastreabilidade dessas informações e confiabilidade dos dados que são ali gerados. Então, mensalmente, a gente já faz o acompanhamento desses dados e fazendo, obviamente, um saneamento dessas informações e parceria junto às nossas operações, para que a gente tenha, então, o desenvolvimento desse trabalho mais assertivo possível. Pode passar, por favor? Como ponto aqui de fechamento importante para a gente estar trabalhando, eu trago aqui uma simbologia da nossa trajetória, né? Esse trabalho, para ser desenvolvido, ele precisava ter o envolvimento da liderança. Então, o ponto mais importante foi o envolvimento da alta liderança, de querer trazer esse conceito, de entender o diferencial da implementação desse conceito e do porquê da gente estar trabalhando com isso, né? Então, lembrando que os indicadores ocupacionais, eles não são suficientes para trazer a gestão da segurança dessas operações, então, a gente pode ter um evento real nas nossas operações e que, felizmente, não vai atingir nenhum dos nossos trabalhadores, mas a gente precisa estar
analisando esse tipo de evento. Então, a gente teve toda essa validação por parte da liderança, foi criado, então, um plano de trabalho, junto às nossas operações, as principais operações, para a gente desenvolver, implementar e disseminar essa informação. Também dentro desse grupo de trabalho, a gente fez o desenvolvimento da aplicação do conceito e, por meio de uma escuta ativa, a gente também reforçou a necessidade de eventuais ajustes dentro do nosso trabalho, né? Olhamos para as nossas ocorrências, então a gente fez uma análise dentro das nossas ocorrências reais já registradas, olhamos um passivo de ocorrências para então identificarmos quais eram ocorrências que se enquadravam dentro desse conceito e levaram então um selo de que isso é um evento de segurança de processo, lembrando que toda ocorrência deve ser investigada, reportada e tratada, mas ela levou um selo de evento P, e esse trabalho então vem retroalimentando o nosso sistema de gestão, fortalecendo a nossa cultura sobre essa ótica de segurança de processos, acrescentando e agregando valor sobre a questão da segurança ocupacional e abarcando também as questões que possam estar evitando aí, impactando meio ambiente, comunidade e o patrimônio da empresa. Então, esse é o grande target, o grande alvo que a gente vem trabalhando nos últimos meses para aprimorar a nossa visão, aprimorar a nossa cultura e acrescentar, introduzir, então, esse conceito dentro das nossas operações, refinando ainda mais o nosso olhar prevencionista sobre todos os aspectos. Eu queria agradecer aqui, então, eu acho que nesse contexto a gente entende, né, que não só a Vale, mas outras empresas da atividade da mineração vão transformar essa cultura organizacional, agregando as práticas existentes, que sem dúvida nenhuma já existe uma série de práticas existentes robustas, mas que possam agregar nesse sentido de promover a prevenção de acidentes maiores, trazendo essa visibilidade para toda a liderança interna da empresa e todas as partes interessadas, que a gente também tem que estar preocupado, né? Então, a gente quer promover aí um direcionamento para ter esse olhar, e a gente acredita que juntos nós vamos elevar a Vale, e não só a Vale, a outras empresas, a um outro patamar de segurança e excelência operacional. Obrigada a todos, espero não ter estourado o meu tempo. Não estourou, Juliana. A gente está bem no tempo do que a gente programou. Ótima apresentação, obrigado aí pela apresentação do case, né? E os demais também pela apresentação dos grupos, né? Dos squads de trabalho. E, bom, aí, Paulo, vamos abrir agora as perguntas, e aí, turma, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu não sei se eu faço pelo chat aqui, eu pergunto ao Mais vivo mesmo. fácil, Herbert, vai depender do tempo, temos uma mão levantada aqui do Javier, e estou checando aqui o chat para ver se tem alguma pergunta, mas eu queria destacar o quão importante é esse GT, e por isso esse GT está em primeiro, GT1, porque o trabalho da Carta Compromisso, e hoje é ESG, não é no olhar minorocêntrico, né? Eu tenho que olhar o que é relevante e importante para o outro, para a sociedade. Por isso é importante a gente ter colocado aí as questões relativas à segurança, que são uma grande questão demandada aí pela sociedade, e, obviamente, aquilo que nós, enquanto empresa, precisamos buscar. Todos os nossos estudos de reputação indicam também que a segurança é aquilo que a sociedade brasileira mais quer ver no setor mineral. Então, é muito importante e relevante o tema para todos. Destacando que empresas que ainda não estão participando podem nos enviar uma mensagem no ibram@ibram.org.br. Nós colocamos vocês em contato direto aí com os coordenadores de cada GT. Então, caso a sua mineradora que você faz parte ainda não participa desse trabalho, esse é um convite para um trabalho colaborativo nos próximos 9 anos aí, para a gente chegar em resultados muito consistentes. Bom, eu vou passar aqui a palavra, então, Javier, se você quiser abrir o seu microfone e fazer a pergunta, por favor. Javier? Não estamos te escutando, Javier. Bom, enquanto temos aqui algumas mensagens. Ele pede desculpa e levantar a mão sem querer.
Aí tem que fazer pergunta. Na realidade, então, eu tenho aqui uma pergunta para o grupo, né? Qual tem sido o grande desafio de vocês em conseguir tratar esse assunto? Né? Qual é o maior dificultador? É o alinhamento da liderança, é o entendimento de qual é a proposta? Bom, não sei quem quer falar, pode falar, Juliana, já que se apresentou o case e apresentar qual que está sendo a maior dificuldade, né, interna aí nessa avaliação e na análise também do cenário da mineração, né, que você identifica. Obrigada, Everett. Eu acho que é um complemento, né? É o maior desafio para o GT. A gente está falando de um tema extremamente forte em termos de conhecimento e direcionamento, né, desse conceito de segurança de processo. E, obviamente, a gente vê essa necessidade, né? A gente entende isso como um valor importante para a gente estar agregando aí para todas as empresas aí que façam parte do INBRAM. Eu estou com o Adriano aí e outros profissionais no Squad 3, especificamente dessa temática de indicador, e toda essa trajetória que a gente colocou ali no início, que foi trabalhado, né, com relação às datas e os prazos, é justamente para vencer essas dificuldades, né? Então, como eu coloquei, o importante é que a gente, primeira barreira que vença, né, é por que implementar esse conceito, por que trazer esse conceito de segurança de processo. Isso é uma pergunta bastante frequente, né? E o grande diferencial disso tudo é realmente a gente está falando da segurança das operações, a gente está falando da integridade das operações, a gente está cuidando aí de máquinas e equipamentos, porque cuidar deles e trabalhar na integridade todo esse instrumento, né, que faz parte das nossas empresas, é também cuidar de pessoas, é também cuidar de meio ambiente, é também cuidar do nosso patrimônio, né? Então, nessas consequências, como foi colocado, um evento de menor frequência, mas com uma severidade muito alta, pode trazer um impacto para a continuidade da empresa muito grande. Então, é importante também que a gente veja a conexão desses fatores, né? A gente cita o evento de Brumadinho como evento das nossas atividades, mas a gente vê outros eventos, né, principalmente na área de petróleo, onde a gente tem aí o adernamento de uma plataforma, a perda de um patrimônio, vidas humanas. A gente está trabalhando com vidas. Então, a vida é o nosso maior valor. Então, trabalhar com esse conceito é reforçar esse nosso valor, né? Então, é importante, a primeira pergunta, vencer essa barreira com relação ao patrocínio da liderança, de entender que é necessário, então, ter alocação de recursos adequados, sejam humanos ou materiais, né, financeiros, para que seja promovida essa gestão, né, acrescentando aí, de repente, uma manutenção mais assertiva, com direcionamento de recursos, com pessoas especializadas, pessoas também com conhecimento técnico nessa área de segurança de processos, para agregar valor ao sistema de gestão existente na empresa. Então, todo esse resultado é importante, e primeiro da liderança e depois para os seus times, que quando há o desdobramento dessa visão para todos os times, há realmente um fortalecimento dessa cultura, um fortalecimento desse valor, um engajamento de todos os profissionais da empresa para alcance desse objetivo, né? Então, acredito que esse é o caminho. Juliana, excelente. Eduardo, já vou te passar a palavra, tem duas perguntas aqui, e eu até destaco que esse trabalho que está sendo promovido pelo setor, pela indústria, pelo IBRAM, ele também propicia uma troca de experiências, ou seja, um benchmark fantástico. Então, se eu ainda não convenci alguma empresa a entrar, né, fazer parte dessa troca, você simplesmente vai ter uma oportunidade de benchmark positivo, benchmark de compartilhamento e, inclusive, empresas que estão mais avançadas em alguma temática poder contribuir. A gente ouvia muito isso, mas na minha empresa, na mineradora, não tem nada sobre inclusão e diversidade. Que bom que o nosso ganho vai ser muito mais rápido, já que não existe nada, a gente consegue avançar. E as empresas estão se propondo a ajudá-las. Então, aqui é uma relação de ganha-ganha. Ninguém pode ser contra a segurança, ninguém pode ser contra a proteção, né, dos nossos ativos da nossa operação, para que a gente possa propiciar a segurança para todos. Tem duas perguntas aqui que eu vou endereçar para vocês, e, Eduardo, eu já passo, tá, na sequência. A primeira
da Cláudia, se existe algum curso no Brasil que as empresas possam fazer para que elas possam se especializar em segurança do processo. E o segundo, do Javier, que tinha levantado a mão, mas não levantou, mas agora fez a pergunta aqui, é como influenciar, como influi ou afeta a tecnologia na segurança dos processos. Né? Ou seja, se existe alguma influência ou se há algum impacto da tecnologia. E depois a gente passa para a pergunta que levantou a mão, já baixou, aí você me mata. Né? Foi o Eduardo Barbosa. Eu ia só complementar a fala da então, Ju. pergunte agora, não faça isso comigo não, que eu estou aqui de apresentador, é tudo novo. Vai lá, Eduardo. Não, eu só ia complementar a fala da Ju, né? A gente faz parte do GT, você tinha falado da dificuldade, e a dificuldade está no entendimento da diferença dessa visão de segurança de processos, né? Quando a gente está muito acostumado com a segurança ocupacional. Eu trabalhei 25 anos com segurança ocupacional, e a segurança ocupacional é muito visível, os desvios são visíveis, a atividade é muito visível, é tudo muito fácil de se identificar. A segurança de processo, não. É muito complexo, é muito oculto. Quando a gente aprofunda no estudo de um risco de processo, a gente vê a complexidade e que se desenha aquele cenário. Aí eu vou tentar responder rapidamente o Javier. A tecnologia, sim. A tecnologia, inclusive, ela traz uma complexidade para os processos que a gente, certa vez, eu estava discutindo, não lembro com alguém da Petrobras, e a gente falava nisso, né? No passado, o operador ele ia muito no campo, ele vivia muito o equipamento, ele tinha uma relação com o equipamento muito próxima, então ele sentia o processo de uma forma diferente. Hoje, os níveis de automação tão grandes que, às vezes, o operador não sabe nem onde fica o campo mais. Então, isso sim, sem dúvida, a tecnologia ela influencia muito a segurança de processo. E aí a gente começa a entrar no nível de complexidade da maior, né, que a gente começa a discutir o conceito de SIL, que é o nível de integridade dos sistemas, a gente começa a entrar na discussão de confiabilidade, que é complexa. Essa semana a gente está aí no Congresso da Brisco discutindo confiabilidade. Então, são temas que não fazem parte do rol de discussão da segurança operacional, né, da segurança ocupacional, desculpa, mas que fazem parte, sim, né? O Herbert falou muito bem no início lá, da discussão da segurança, continuidade operacional, eles são fortes lá, e tem esse laço com a segurança de processo, que a Ju também descreveu bem, né? A gente olha as consequências, está muito associada à questão ambiental, a situações bastante catastróficas. Então, essa complexidade, ela nos faz ter que mudar a mentalidade. O mindset dos profissionais tem que ser ajustado para enxergar que não é mais uma análise de risco que você vai lá no campo, olha para a atividade, identifica perigo e risco, cria pequenas medidas de controle ali que controlam aquela situação. É muito mais complexo que isso. Né? E tentando responder também a Cláudia, que perguntou sobre o curso, tem 2 cursos no Brasil, tem um que é do SESI Sequit, que eu e a Ju fizemos juntos, né? Tive o prazer de ser colega da Ju lá, e tem o da RSE. São 2 cursos que têm uma característica diferente. Do RSE ele é um pouco mais voltado para a gestão, e o do Sequit mais operacional, né? Mais conhecer as ferramentas. Recomendo analisar os 2, eu acho que são boas iniciativas. Quem quiser completar aí, fica à vontade. Só complementando aqui, Eduardo, concordo com você a questão respondendo ao Javier, né, com relação como influencia e afeta a tecnologia, você disse muito bem com relação ao monitoramento, né, então você tem tecnologia e você constrói parâmetros bem seguros para monitoramento, né, tirando principalmente as equipes do campo, acho que esse é um pouco da sua fala, mas para mim o modelo de gestão conectado à tecnologia traz o parâmetro para um gerenciamento mais próximo, tá? Só ajudando. Então, a tecnologia sim influencia e afeta diretamente na segurança de processo. Paulo, tem mais alguma pergunta? Eu só queria comentar aqui, fazer um comentário interessante, né? Tudo nós estamos falando de processo, estamos falando, e a gente volta na questão das pessoas, né? Vocês mesmos já falaram
aí da importância da liderança. Eu faço um convite a todos que estão presentes às 17 horas hoje, nesse mesmo link, nesse mesmo seminário, nós vamos estar discutindo o papel da liderança, né? A liderança ela é fundamental para uma transformação cultural. Então, nós temos um painel às 17 horas com a equipe da Fundação Dom Cabral, a Marina Espínola, que é diretora de lá, vai participar a Vera, que é diretora de RH da Samarco, e o Gustavo, da Nexa, VP de pessoas da Nexa. A gente vai fazer um debate e falar que nós, no IBRAM, já antecipando até essas questões de capacitação e treinamento, nós lançamos o IBRAM lançou na Exposibram, né, uma universidade corporativa, né, que é a Unibram, que tem justamente esse propósito: pegar as demandas que são coletivas do setor e disponibilizar de uma forma descomplicada, de uma forma simples e de uma forma acessível a todos. Inclusive, por exemplo, este evento após ficará disponível dentro da Unibram. Então, quem quiser aprender sobre todas as questões que estão sendo faladas aqui, pode acessar e pode assistir de uma forma muito fácil, simples e direta. Então, convite feito aí. E aí, temos aqui uma outra pergunta, né? A Juliana só completou aqui no chat, que é o curso Senai, C-Ticket e RSE Consultoria. Inclusive, aí eu já devolvo um trabalho para o GT. Se vocês quiserem pensar em parcerias que a gente possa contratar, entre aspas, para todo o setor, esses 2 cursos podem ser parceiros da Unibram, que a gente facilita o compartilhamento, o acesso para todas as mineradoras, tá? Esse trabalho, o Newton está falando aqui que esse trabalho de segurança de processos está envolvendo a área, que correu aqui. Deixa eu só, enquanto você identifica, só trazer mais um ponto, assim, né, com relação à formação. Acho que um campo bom para discutir é interagindo com o grupo aqui, né, com esse grupo do GT1 de segurança de processo. Somos todos aprendizes aqui, temos grandes professores no dia a dia aqui do grupo, então aquele que quer interagir, a gente não tem análise curricular para entrar, né? Então aqui entra direto, a gente vai comentando e vai aprendendo de forma expositiva lá no grupo, tá? Nos nossos encontros, a gente vai fazer agora, voltar à rotina de quinzenal, né? Temos 2 encontros até o final do ano e depois no próximo ano, junto com o primeiro trimestre, a agenda já vai ser divulgada, de encontros quinzenais do grupo de segurança de processo. Lembrando aí, quem tiver interesse, basta mandar uma mensagem no ibram.org.br que a gente conecta com os coordenadores para que vocês sejam chamados. A pergunta que foi feita aqui pelo Newton é se esse trabalho de segurança de processo ele está envolvendo a área operacional ou mais o nível administrativo, ou os 2, ou qual o foco de vocês? É importante essa pergunta, né? Sem o envolvimento da área operacional, a gente não teria avançado nesse trabalho, né? Claro que a gente teve envolvimento a nível estratégico, a nível das lideranças, mas a gente tem envolvimento constante, frequente, das nossas operações, com diversos fóruns, né, específicos para as operações diferentes que a gente tem. Então, sem essa troca com o time operacional, não seria viável a gente estar avançando, né, nesse refinamento, desse detalhamento da inclusão desse trabalho. Então, são reuniões frequentes, periódicas, e cada evento, como eu falei, foi analisado um histórico de eventos para a gente poder identificar, e esse histórico de eventos foi avaliado por um time grande da parte operacional, né? E frequentemente, tendo eventualmente alguma ocorrência, a gente vai estar avaliando se isso se enquadra no conceito, não se enquadra, por que se enquadra ou por que não. Então, esse canal de comunicação e essa articulação com as operações em conjunto, aí, liderança, essa questão contínua da escuta ativa é fundamental para a implementação desse trabalho. Ótimo. Obrigado, Juliana. O Ivan está esclarecendo aqui que algumas universidades também oferecem programa de mestrado na área, por exemplo, a FEC Unicamp tem uma linha de pesquisa com alguns professores, entre eles o professor Sávio e o professor Elias. Já podem ser pessoas aí de referência para a gente poder convidar para os nossos próximos eventos. E o Wellington diz que fez um curso de curta duração, mas foi bem direcionado para essa área, gestão de risco socioambiental, ministrado pelo Roberto Roche.
Temos aí mais 2 minutos, eu devolvo para o grupo para as considerações finais. Bom, então, obrigado a todos, obrigado ao IBRAM, né, por fomentar e por trazer a condição, né, o trabalho de segurança de processo para exposição, para o seminário, para discussão. É assim que a gente ganha maturidade, é assim que a gente ganha tração na implantação e descer esses processos para onde que é realmente importante, conforme o Nilton disse, né, trazer lá para as áreas de segurança e fazer as áreas operacionais, fazer sempre o link, né, com o ISG. É importante estar a questão ambiental e social sendo associada aos nossos segurança de processo, tá? Agradeço muito, né, a todos os participantes, a Juliana, o Eduardo e o Adriano, que estão aqui participando presencialmente, mas a todos que participam do grupo, né, tecnicamente, discutindo. As equipes, né, técnicas que estão discutindo, muito obrigado pelo suporte da Cláudia, né, e da Patrícia, e da Falcone, com o Gustavo Afonso e toda a estrutura no apoio ao grupo, tá? E convidá-los, né, novamente a fazer parte do grupo, me enviando o e-mail aí para a gente buscar aumentar esse grupo de trabalho de segurança de processo. Então, um grupo que tem iniciativa, esse é um tema novo, pessoal. A Cláudia e todos aqui falam, olha, cheguem logo, venham fazer parte do grupo, porque a água ainda está limpa, né? Ainda estamos discutindo, são coisas novas, então venham, porque aqui é a hora da gente aprender juntos, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Ibram, obrigado a todos pela participação e pelos comentários. Excelente, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe aí, parabéns pelo a primeira apresentação já foi seminário, já estamos fechando aí. Parabéns mais uma vez. Vamos encerrar agora aqui no GT1. Podem, quem quiser, ficar no mesmo link que a gente já passa daqui a 1 minuto para o GT2. Um grande abraço para todos. E aí o Marcos Lemos já deve estar aí com a equipe dele. Excelente, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia, bom seminário a todos. Obrigado, pessoal, bom dia. Obrigada, pessoal. Bom, se o tema, já passamos o tema de segurança e processo, vamos agora para o